A gente vai continuar ainda nesse assunto, com foco, nesse alerta climático. Quase 40% das terras indígenas no Brasil foram afetadas por seca severa ou moderada. A maioria nas regiões norte e centro-oeste do país. As informações chegam agora com a Carol Queiroz. Oi, Carol, boa tarde. Obrigada, Tainá. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na CNN. E olha, conforme o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 207 áreas indígenas, terras indígenas, foram classificadas e atingidas com a seca severa. Outras 173 foram afetadas com o que é chamado aí pelo órgão de seca moderada. No último mês também foram contabilizadas 32 terras indígenas, já com seca extrema, que é o nível mais alto de classificação do órgão. E aí, com relação às terras indígenas, a maior preocupação mesmo está nessas localidades, nas regiões norte e centro-oeste do país. Com relação ao Amazonas, a seca vem se intensificando, desde o ano passado. Quem nos assiste deve lembrar que nós tivemos uma seca histórica aqui no estado em 2023 e que este ano chegou de forma antecipada, mais cedo do que a gente está acostumado por aqui. Os especialistas sempre nos dizem que quanto maior o período de seca, claro, maiores também os impactos, principalmente nos recursos hídricos. Aqui no Amazonas, mais de 20 municípios já estão em situação de emergência, tiveram um decreto firmado justamente por conta da estiagem severa. Falando de modo geral, no Brasil, 404 cidades estão em condição de seca extrema, um número que é 4 vezes maior do que o que foi registrado em junho e 40 vezes maior do que o que foi contabilizado no mesmo período do ano passado, quando apenas 10 municípios brasileiros estavam nessa condição. E aí as regiões mais afetadas, mais preocupantes, são o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, onde inclusive há municípios em que não chove há mais de 100 dias. De modo geral, a intensificação da seca acontece principalmente por conta da redução do regime de chuva, dos níveis pluviométricos, resultando num maior estresse vegetativo, diminuição da umidade do solo também. O CEMADEM emitiu um alerta de agravamento da situação, isso porque agora em agosto mais cidades devem entrar nessa situação de seca extrema. Esse alerta tem um destaque para o Amazonas, Acre, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e também São Paulo. Volto com vocês. Obrigada, Carol.